Craquete. Vou começar. Olá, tudo bem? Vamos fazer uma vista rápida dessa placa da CNTG, as 020. O que é interessante a gente ver dessa placa? Uma coisa muito legal dela são os bornes de entrada, que são conectores rápidos. Então você pode vir, né, conectar aqui o fio do motor, né? Conecta nele. É muito fácil para manutenção. Quando você precisa fazer manutenção, trocar a placa por outra, sai muito mais fácil. O borne de entrada, também conexão rápida. Uma coisa interessante, nós vamos pôr no vídeo, são as opções de você fazer o jampeamento para 220 ou 110 volts. Para 110 você muda de 2 em 2 para cá, sobrando o aterramento. Vai ter as fotos aí no vídeo para você ver. Então nós vamos dar uma visão rápida dela, da parte de configuração. E só para vocês entenderem, porque essa é uma placa que confunde muita gente. O pessoal tem muita dificuldade, então nós vamos fazer uma visão rápida dela, tá? Aqui ó, os conectores de fim de curso. Tem fotocélula completo, tá? Então vamos energizar a placa. A placa está energizada. Tá aqui. Então basicamente, que nós vamos olhar nela, você tem aqui os botões botoeira, que é esse primeiro. O segundo é o que você acessa as funções. Aí você tem o botão mais e o botão menos para você fazer as variações, tá? Então vamos dar uma olhada no básico, tá? A primeira função que nós temos dela é a função velocidade, que é speed. Então você pode variar aqui, ó, 100 Hz, 90, você pode variar conforme ficar ideal para o seu portão, tá? Se você quer variar a função, você aperta novamente. Essa é a função ACC, que é a aceleração. O que é essa função? É um tempo em segundos que ela leva da partida até a velocidade máxima que você configurou. Então, aqui nesse caso, está em 2 segundos, que é o que normalmente se usa. Agora, vamos ir para a função desaceleração. Essa função é o tempo também, que aqui está em 2 segundos, que ela desacelera da velocidade máxima para o início da rampa, ok? Então vamos para outra função. Essa é a função corrente, tá? É conforme as fases do motor. Não é conforme as fases do motor. Essa é a corrente que vai ser aplicada no motor durante o trabalho, tá? A gente gosta de trabalhar entre 5 e 10 amperes. Próxima função, fase. Aí sim, é o número de fases do seu motor. Se o enrolamento é monofásico, no caso 1, ou se o enrolamento é trifásico, tá? Aqui, ó, fase 1, motor monofásico. 3 para motores trifásicos. Próxima função, frequência. No Brasil se usa 60 Hz, mas tem países da América do Sul que trabalham com 50 Hz. Tá? Então aqui deixa regulado em 60 Hz. Se você deixar em 50 funciona, mas o motor vai esquentar demais. Aqui ó, função, tempo de abertura. É o tempo depois da aceleração que o motor vai percorrer até chegar no início da rampa, tá? Esse tempo de abertura nunca pode ser maior do que o tempo total de ciclo do motor, senão ele vai bater nas pontas, tá? Tempo de fechamento, FE, mesma coisa. É o tempo que o motor demora para fechar depois da aceleração para o fechamento e antes de entrar na rampa de fechamento. O que não pode ser também esse tempo ser maior do que o tempo total do percurso do motor, senão ele vai bater no fechamento. Aqui ó, TPF é o tempo de passou, fechou. É um fechamento automático após o veículo, a pessoa passar pela fotocélula, tá? 4 segundos, 3 segundos. Se você deixar em 0, ela não é habilitada, tá? Próxima função, automático. Independente de alguém passar ou não, é o tempo com que o portão vai fechar após o comando de abertura, tá? Isso também é em segundos, tá? Próxima função, fim de curso. Essa é a velocidade com que
a velocidade em hertz com que o motor vai trabalhar na rampa de fechamento, tá? O ideal é trabalhar aí entre 17, 20, depende muito de cada caso, mas esse é o mais usado. Aí volta na função speed novamente. Então aí depois você dá uma passada em todas as funções e vê se está tudo configurado corretamente, tá? Aí depois de alguns segundos ela volta para o zero, onde você aperta a botoeira e ela comanda a placa, tá vendo? Aqui ela não vai parar porque a gente não ligou em motor, não ligou em nada, então só comanda pela botoeira mesmo. Esses LEDs aqui, eles dão a indicação de hertz, aqui ó, quantos segundos é do fechamento no tempo automático, e aqui qual a amperagem que está sendo colocada no motor. Se você voltar para a função de velocidade, é só você clicar no botãozinho mais que ele volta aqui para cima, certo? Ó, aqui eu vou falar para vocês agora desses bornes laterais aqui, ó. Tá vendo aqui FCF, FCA, botoeira, V-, que é o menos, o fotocélula, e o V+, que é o positivo 12 volts. Aqui ó, você tem uma entrada de receptor externo, tá? Aqui você tem um jumper para fim de curso, por exemplo PPA, que é um fim de curso de 3 pinos. E aqui você tem um acoplador, que é um relé acoplador para colocar sinaleiro. Você não pode ligar direto na saída do motor como muita gente faz, tá? Senão você estoura a placa. Aqui ó, aqui é fim de curso de fechamento, tá? O botão, o pino da esquerda é sempre o GND. Então aqui é o GND e fim de curso de fechamento, GND, fim de curso de abertura, GND e botoeira. Aqui é o GND da fonte do 12 volts, tá? Então pegando esse com esse aqui, você faz um 12 volts. E aqui você tem o sinal de fotocélula, para quando o carro for passar não fechar o portão em cima. Essas placas aqui eventualmente pode ocorrer uma interferência. O fabricante recomenda que você faça uma conexão do aterramento ao V-, ao sistema de aterramento da entrada da casa ou da empresa. Isso pode tirar muitas condições de interferência da placa, de chuvisco, de pisca-lâmpada, algumas coisas que possam vir trazer problema. Bom, nós vamos mostrar um detalhe agora que é importante, muitas vezes, para você achar uma solução de um defeito. Aqui eu vou simular a fotocélula com um carro na frente ou um defeito de fotocélula. Tá vendo? Você comanda a botoeira, tá vendo? Ele aparece DC, você não consegue fechar. No caso de fotocélula, tá no fim de curso de abertura e fotocélula. Agora nós vamos simular uma outra pane, que seria o fim de os dois fins de curso, tá vendo? Em curto. Você também aperta, ele dá DC. Tá vendo? Então se você chegar no cliente, você tiver essa condição de DC, o interessante é você já ir fazer uma pesquisa se você tem um problema de fotocélula, dando sinal direto, fim de curso em curto, ou até mesmo um problema com botoeira. Tá? Essa dica é bastante importante. Aí depois que você chegar no cliente, se você fizer os testes, você tira o borne de fotocélula, tira de fim de curso, tá? Desengata o portão, deixa ele no manual. Aí você faz um teste, tá vendo? Ele começa a rodar, chega na velocidade, só que aí você para antes, que é pra não bater, porque ele não tem mais referência de fim de curso, ok? Aí você pode testar, você só para antes dele chegar no final e não bater, tá vendo? Ele voltou ao normal agora. Ó, se atenta a um detalhe também, toda vez que for fazer uma manutenção, uma preventiva nessa placa, toda vez que você comanda a placa, a ventoinha tem que funcionar. Ela pode às vezes funcionar a uma velocidade maior, mas sempre tem que funcionar. Essa, como é uma placa inversora, ela esquenta muito, tem esses dissipadores para isso. Então esteja atento que a ventoinha esteja ligando, senão isso pode trazer um problema de superaquecimento e estragar a placa.
Ó, um outro detalhe para vocês não serem surpreendidos quando for fazer a instalação, essa placa ela não vem com receptor nela mesma, então você não consegue cadastrar controle nela, você tem que pôr um receptor externo. Aqui você tem os bornes para você conectar o receptor. Você também pode conectar usando o V+, o V- e o comando de botoeira, tá? Ou nesse caso aqui você põe um receptor externo, tá vendo? A gente gosta muito de usar esse da Acton, tá? Aqui você tem a entrada de 12 ou 24 volts e o comando dele aqui, ó, normalmente aberto. Se você precisar usar como normalmente fechado, você tem um jumper aqui atrás onde você faz essa alteração. Aí 12 volts você liga V+, V-, o GND você pega do menos e esse outro borne você clica no botoeira, você vai ter o comando, ok? Aí para ver como cadastrar controle nesse receptor, procura aí nossos outros vídeos. Ó, um detalhe importante, tá vendo? Ela tá sem conexão com a rede e o LED aceso, tá vendo? Os capacitores ficam carregados mesmo sem energia por uns 10 minutos. Então toma muito cuidado, se você manipular a placa você pode tomar um choque bem forte. Então espera esse LED apagar, ou aí uns 15, 20 minutos para você poder movimentar, pôr a mão na placa, tá? Toma esse cuidado.